É triste você ver cristãos professos tendo as suas consciências cegadas, racionalizando os seus próprios pecados. É triste observar quantas pessoas se lisonjeiam de que tudo está bem com suas almas, quando está tudo errado por causa do seu amor pelo mundo. É triste começar como Jacó, Davi e Pedro e terminar como Esaú, Saul e Judas Iscariotes. Gente que começa como Ruth, Ana e Maria e que provavelmente terminará como a esposa de Ló. Cuidado com uma religião tímida da boca para fora. Cuidado ao seguir a Jesus por qualquer motivo secundário, seja para você agradar os seus parentes e amigos, ou para você se encaixar com os outros, ou para parecer de alguma maneira respeitável, tendo uma boa reputação religiosa. Muito cuidado. Siga a Cristo pelo seu próprio bem, se você o seguir, mas seja meticuloso, seja real, seja honesto, seja sólido, seja de todo o seu coração, não seja de meio coração. Se você tem algum cristianismo, que esse cristianismo seja real. Cuide para você não acabar com a esposa de Ló. Cuide com a tentativa secreta de você permanecer ainda com uma parte de você no mundo. Eu apelo à minha igreja nessa manhã, por favor, não faça nenhum compromisso com o mundo, não tente fazer uma barganha, como se você quisesse dar a Cristo o mínimo possível do seu coração, e manter o máximo possível ainda nas coisas do mundo. Cuidado para você não alcançar muito, e acabar perdendo tudo. Você precisa amar a Cristo, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e de toda a sua força. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus, e acredite que todas as outras coisas serão adicionadas a você. Pois se a gente viu os privilégios da esposa de Ló, a gente viu o pecado da esposa de Ló, nós precisamos considerar o julgamento que Deus executou sobre ela, sobre a punição infligida sobre essa mulher. A Bíblia diz em poucas palavras: ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A mesma mão do Todo-Poderoso que a criou, tirou a sua vida instantaneamente. De carne e sangue, ela foi transformada num pilar de sal. Que terrível fim! A morte nos leva a profundas reflexões, e as nossas últimas semanas aqui não foram fáceis. Perdas, sofrimentos, decepções, dúvidas. Mas morrer, de repente, instantaneamente, num ato de pecado, cheia de saúde e perspectiva, por um ato direto de Deus, uma intervenção de sua ira, isso é terrível. Esse foi o fim dessa mulher. Esse foi o fim dessa mulher que Jesus nos advertiu a não esquecer. Foi um fim sem esperança. Existem casos quando há esperança, nós encontramos consolo ao perceber evidências aqui e ali na vida de alguém que nós amamos, que antes de sua morte teve uma experiência com Deus. Isso traz consolo ao nosso coração, mas no caso dessa mulher, sem esperança. A gente lembra do caso do ladrão na cruz. Pessoas que se arrependem na última hora, mas o caso dessa mulher não inspira esperança alguma. E Jesus nos advertiu a lembrarmos dela. Devemos lembrar que a ira de Deus não é repentina, ainda que pareça repentina. Faraó teve a sua chance, e quando a ira de Deus foi arremessada sobre ele, foi terrível. Corá, Datã, Abirão tiveram a sua chance. Ofni e Finéias tiveram a sua chance. Saul teve a sua chance. Acabe teve a sua chance. Absalão teve a sua chance. Belsazar teve a sua chance. Judas Iscariotes teve a sua chance. Ananias e Safira tiveram a sua chance. Ainda que o juízo de Deus tenha caído sobre essas pessoas, aparentemente de forma repentina, todos eles tiveram uma chance. Você está tendo a sua chance hoje. Você tem tido chance semana após semana. Então Jesus diz para você: você que aguarda o meu retorno, lembre da mulher de Ló. Cada um desses casos que eu citei foi de pessoas que tiveram grandes privilégios, mas ainda assim exerceram a sua vontade profana, apesar de tudo que viram e testemunharam. Essa gente conviveu com profetas e apóstolos. Um deles conviveu com o próprio Jesus por mais de 3 anos.
Todo o privilégio acumulado pelo conhecimento torna o juízo de Deus ainda mais severo. E você é um privilegiado. Você tem tido chance após chance. Você é um privilegiado. Aproveite. Não se esqueça da mulher de Ló. As palavras da serva do Senhor, ela diz: quando é atingido aquele limite da misericórdia de Deus, os oferecimentos dessa misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Há um momento que bate no relógio de Deus: agora chega, meu irmão, agora chega. Quando o limite da graça é ultrapassado, não haverá mais espaço para o arrependimento. Sobre estes que se recusam a arrepender-se, sobre eles repousa a culpa, sem perdão, sem redenção, incapazes de viver no céu. O caso da mulher de Ló nos fala sobre o perigo de pecar contra a luz, nos fala do ódio que Deus tem pelo pecado e da punição que inevitavelmente cairá sobre o rebelde. Nós não cremos que existe um inferno eterno. Essa não é a compreensão adventista. Mas nós cremos e pregamos sobre a existência de um inferno de consequências eternas. E esse é um dos alertas dados nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, quando Deus diz: sai dela, povo meu, para você não ser cúmplice dos seus pecados. Porque está reservado um juízo. A ira de Deus será arremessada contra o pecado e a origem do pecado, sem mistura de misericórdia. E essa ira está destinada ao pecado, a Satanás e aos seus demônios. Essa ira não está destinada aos seres humanos, porque esta ira foi colocada sobre o Filho de Deus, que morreu no teu lugar, para que você não venha a suportar tal ira. É espantoso pensar que depois do milênio, quando o inferno vai se estabelecer como um lugar, um lago de fogo e de enxofre, a santa cidade descerá do céu, repousará numa grande planície, e antes do fogo descer para consumir pecado e pecadores, raiz e ramos, de dentro da cidade o Senhor Jesus será elevado numa alta plataforma. É impressionante pensar que esse Jesus, tendo ao redor de si, dentro da cidade, os redimidos e eternamente redimidos, esse Jesus vai poder olhar para os de fora e dizer: eu entendo que vocês estão prestes a passar, porque eu já experimentei o inferno, eu venci o inferno, eu matei a morte, mas vocês não quiseram. Paulo diz em tom profético que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a justiça de Deus. De Satanás até o último, todos vão se ajoelhar e dizer: nós morreremos e morreremos de maneira justa. Essa é a profecia. Não há arrependimento, é apenas a força da realidade, a força do juízo de Deus. Ele é justo em acabar com o pecado, Ele vem para acabar com o pecado, mas se você estiver apegado ao seu pecado, você morrerá junto, você será destruído junto. Então, pelo amor de tua própria alma, transfira a sua culpa para aquele que foi levantado no madeiro. Ele morreu por você. Não há razão para você assumir a sua culpa, porque alguém fez isso no seu lugar. A atitude da mulher de Ló é uma atitude rebelde. Ela está mais preocupada com as coisas e com algumas pessoas do que preocupada de fazer a coisa certa. Ame sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, ame os seus pais, mas acima de tudo isso, ame o Senhor Jesus, que pagou o preço de sua redenção. Você tem sido descuidado com a segunda vinda de Jesus? Você tem vivido como o povo de Sodoma e as pessoas na época de Noé?
Você tem vivido como se Cristo nunca mais fosse voltar? Se você é uma pessoa assim, eu digo a você hoje, cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está morto no seu coração, é frio o seu cristianismo? Não sirva a dois senhores. É impossível você ser amigo de Deus e do mundo, não há neutralidade espiritual. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje, cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está vacilando entre os dois modos de vida, inclinado a voltar-se para o mundo. Você tem medo da cruz que Deus disse que você tem que carregar. Você tem se incomodado com as exigências de Cristo. Você se cansou do deserto e do maná. Você lamenta ter deixado o Egito. Se você é uma pessoa assim, cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está acariciando algum pecado secreto? Você faz muitas coisas que são certas e são muito parecidas com o povo de Deus, mas há algum hábito pernicioso, especial, que você não tem arrancado do seu coração? A mundanidade oculta, a cobiça, a luxúria grudam na sua pele. Você está disposto a quebrar todos os ídolos, com exceção de uma coisinha aqui ou outra ali. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje, cuide-se, lembre-se da mulher de Ló. Você acredita nas grandes doutrinas do Evangelho? Você tem se mantido longe de toda a depravação óbvia, da desobediência pública à lei de Deus, mas você é descuidado em pequeninas inconsistências? Você tem arrumado desculpas para os seus pecados secretos? Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje, cuide-se e lembre da mulher de Ló. Você está confiando no seu conhecimento religioso, no seu parentesco? Você não é ignorante como muita gente é. Você sabe a diferença entre a verdadeira doutrina e a falsa. Você pode contestar, raciocinar, argumentar, citar versos bíblicos, mas esses versos já não exercem força alguma sobre você. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje, cuide-se. Lembre-se da mulher de Ló. Se você está fazendo uma profissão de cristianismo, mas ainda assim vive agarrado no mundo, se você quer ser identificado como um cristão, se você gosta do crédito de ser uma pessoa séria, firme, aguerrida, adequada, regular, que vai à igreja, mas o tempo, suas roupas, seus gostos, seus amigos, seu vocabulário, a forma como você gasta o teu tempo livre, as horas que você gasta na frente de uma tela, tudo isso mostra que você está se alimentando de coisas do mundo. Muito cuidado. Eu te digo hoje, lembre da mulher de Ló. A experiência dessa mulher nos alerta sobre morrer perdido, sobre a brevidade da vida e sobre o fim inesperado. Vir à igreja semana após semana não é suficiente. Sermão após sermão, repetidamente você tem sido chamado a arrepender-se dos seus pecados, mas nada de fato tem acontecido. Às vezes o efeito do sermão dura até a hora da sobremesa, mas na segunda-feira tudo segue normal. As mesmas velhas manias, os mesmos hábitos mofados, o mesmo guarda-roupa, a mesma geladeira, as mesmas assinaturas de streaming, as mesmas playlists. O seu assento na igreja está reservado, o seu nome está no livro da igreja, e com estes privilégios mantidos, os mesmos pecados favoritos de sempre. Por favor, nessa manhã eu te digo, ouça o conselho de Jesus. Lembre da mulher de Ló.